Palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. A palavra de Deus nos diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como vivem os gentios, e vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que eles estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Visto que vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês forem levados à ira, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Te damos graças, Senhor, por esta hora, porque temos recebido de Ti mesmo o privilégio de Te adorarmos, o privilégio de estarmos em Tua presença. E temos recebido do Senhor o privilégio maior ainda de ouvir a Tua voz, mediante a palavra que o Senhor mesmo revelou, para que nós conhecêssemos a Tua vontade e tivéssemos um viver agradável aos Teus olhos. Pedimos assim que o Teu Espírito agora conduza o nosso entendimento daquilo que lemos. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de compreendermos de tal forma que esse entendimento chegue ao nosso coração, que a nossa vida seja moldada aos olhos do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós temos desejado, só vou dar os irmãos sentarem, acho que tem lugares aí? Tem ali na frente, talvez se tiver mais alguém. Nós temos desejado, irmãos, desde o dia 31 de dezembro,
termos uma vida moldada a exemplo de Jesus. Temos procurado compreender o que é ter uma vida que espelhe Cristo Jesus. Os irmãos têm visto desde aquele dia que é sempre um desafio complexo. Porém, é o prazer daqueles que estão em Jesus. A complexidade disso não é desânimo para nós. A complexidade de termos uma vida moldada à imagem do Senhor Jesus, para nós é um desafio prazeroso. Porque nós entendemos como era a nossa vida em pecado. Nós entendíamos como vivíamos no pecado. E nós dizemos, aquela vida nós não queremos mais. Nós queremos uma vida nova, uma vida que reflita o Senhor de fato. E nós temos olhado para esse texto de Efésios, procurando compreender aquilo que Paulo fala, que é essa cara de Cristo em nós, a presença de Jesus em nós. E temos visto que Paulo tem nos ensinado a despojarmos do velho homem. Esse homem não diz mais respeito ao que somos, e sermos então revestidos do novo homem. Temos uma nova roupagem. Está dando eco aqui, Ricardo. Por favor, desliga. Obrigado. Nós somos então desafiados a essa roupagem nova. Agora Paulo tem dito, essa roupagem nova ela se dá pela nossa forma de pensar. Se a sua maneira de pensar não muda, você nunca vai crescer à imagem de Cristo Jesus. Se você continua acreditando nas coisas velhas que você acreditava, você nunca vai ser moldado à imagem do Senhor Jesus. E aí Paulo começa a tratar de áreas difíceis. Nós examinamos durante 3 domingos, se não me falha a memória, o problema da mentira. Paulo parte do princípio, todos nós somos mentirosos. Todos nós mentimos, e isso é próprio da natureza sem Cristo. O homem sem Jesus, ele é um mentiroso por natureza. E Paulo diz, ok, essa aqui era a minha realidade, só que eu preciso agora criar um comprometimento com a verdade. E examinamos isso. Só que aí Paulo entra numa outra área agora delicada. Observe que no versículo 26, ele diz, quando vocês ficarem irados ou forem levados à ira, não pequem. Deixa eu compartilhar um pouco para vocês da minha história com isso. Eu não sei por que exatamente, eu só sei que isso está no meu DNA pecaminoso. É próprio do meu DNA pecaminoso isso. Eu desde cedo sempre gostei da violência. E eu não entendi exatamente qual era a raiz da violência, mas biblicamente começa a entender, é a ira. A ira, ela é a motivadora de toda a violência. Se você gosta de alguma forma de violência, você tem problema com ira. Se você gosta de MMA, UFC, esse tipo, você tem problema com ira. A ira é motivadora de todo o prazer com a violência que nós carregamos. Vocês vão entender isso ao longo dessa série de sermões, porque provavelmente vai ser um pouco extensa, sobre o problema da ira. Eu quero tratar de fato esse problema do pecado da ira na nossa vida. E eu sei que desde cedo eu gostava da violência porque eu era uma pessoa irada. Eu já disse a vocês que o meu sonho, até conhecer Jesus, até 11 anos de idade, meu sonho de consumo quando eu me tornasse um adulto, sabe aquela pergunta, o que é que você quer ser quando crescer? É óbvio que eu não dizia isso para meus pais, eu mentia para eles.
como bom mentiroso pecador. Mas se eu pudesse ser honesto com meus pais, eles perguntassem, o que você quer ser quando crescer? Eu diria para eles, eu quero ser um líder de gangue. Eu tinha prazer nisso. Deixa eu dizer para você que isso não era uma fantasia de garoto. Quando eu estava na 3ª série, escola Barão do Rio Branco, tá lembrado? Barão do Rio Branco, estudamos lá, tu não chegou a estudar lá não, mas tu conheceu o Barão do Rio Branco. Eu tinha a minha ganguezinha. Os caras andavam comigo, eu era o líder da gangue. E eu adorava arrumar confusão no recreio. Já contei para vocês que mudou para lá, nessa minha turma, um japonês chamado Funhaki. E eu inventei de arrumar confusão com o Funhaki. Porque eu era metido a boa de briga. O japonês pensa que é o quê, rapaz? Eu fui lá, fui dar uma funhacada nele, ele me funhacou. Ele me virou, pá! Como bom líder de gangue, eu não disse, eu vou me vingar desse moleque. Preciso ter esse cara na minha gangue. Conquistei a simpatia, a confiança do Funhaki. E o maluco veio ser subordinado. Tem uns caras que não tem juízo, meu, né? O cara bate no outro e aceita ser subordinado a ele. Tem uns malucos nessa vida. E eu era metido a valentão. O Josi diz que de vez em quando eu ainda sou metido a valentão. Eu penso, eu não pode um tampinha desse tamanho. Aos 11 anos de idade eu conheci Jesus Cristo. Foi o que mudou na minha vida e mudou todo o meu entendimento. Mas a ira, ela permanecia viva dentro de mim. E virava e mexia, eu tinha que lidar com aquilo. Eu lembro quando a minha igreja inventou de se renovar espiritualmente lá em Macapá. O pessoal começou com esse negócio de bater palma na hora do culto e tal. Eu não tinha entendimento, irmãos. Eu não sabia por que não deveria bater palma num culto. Mas eu tinha aprendido que era assim. E eu era zeloso com aquilo que eu aprendi a ser de Deus. Tão zeloso que quando os caras começaram a bater palma do meu lado, eu disse, desgraçado, se eu estivesse lá fora eu tinha cheio de porrada para aprender a cultuar Deus direito. Entenda como era a ira no meu coração. Uma ira zelosa. Zelosa. Eu queria pegar o cara lá fora e arrebentar a cara dele. Tu vai aprender a cultuar Deus agora. Olha só como é. Isso sempre esteve lutando dentro de mim. Quando eu cheguei lá pelos meus 16 anos, achei um livro que eu disse, ok, talvez esse livro me ajude. Um livro de um teólogo, será que eu posso chamar ele de teólogo? Tim LaHaye, o cara que escreveu Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. Olha que desgraça. O cara que escreve um livro desse, ai Senhor amado. Mas ele escreveu um livro chamado Ira, uma Opção. E aí eu fui ler esse livro. E em vez de eu ser confrontado no meu pecado, Tim LaHaye trouxe paz ao meu coração. A ira era uma opção de Deus para a nossa vida. Desde que ela fosse uma ira justa. Desde que ela estivesse justificada por alguma razão justa. E eu disse, pronto. Agora eu estou livre, porque todas as minhas razões são justas. Eu sou o juiz do que é justo, eu sou o juiz do que é certo, eu estou livre. E aí no seminário, estou lá lutando com alguns professores liberais, porque o seminário que eu estudei, infelizmente, era liberal. Por outro lado, eu digo, felizmente, era liberal, porque eles me ajudaram, na verdade, eles me ensinaram a pensar. Eles desafiaram a minha capacidade de pensar para responder a eles. E a biblioteca do seminário presbiteriano de Campinas era considerada uma das maiores da América Latina. Então eu meti a cara naquela biblioteca para ler e para refutar os meus professores. Foi nessa época que eu comecei a ler em média 80 livros por ano.
80 livros por ano era a minha média de leitura para poder debater com os meus professores. Agora entendo, o que é que está motivando o meu coração? Ira. Eu tenho que mostrar que esse pecador nem crente ele é. E aí eu lembro que o ápice daquele momento foi um dia na sala de aula, meu professor tentando explicar que a frase grega em João 1:1, quando é traduzido e o verbo era Deus, uma boa tradução seria era um Deus. Aí eu disse, não, esse cara não sabe grego. E eu o confrontei. Eu disse, não, o senhor está errado. E ele também não era muito equilibrado com o problema da ira. Então juntou dois desequilibrados. Ele me confrontou para dizer que eu estava errado. Eu peguei a gramática grega, comecei a mostrar onde ele estava errado, o entendimento que ele tinha do sujeito e do adjetivo que se usa para o sujeito. E quando eu terminei de falar e mostrar que ele estava errado, ele olhou para mim, deu uma porrada em cima da mesa dele, colocou o dedo, eu sentava na frente, na aula dele eu gostava de sentar na frente, entenda como era a desgraça da ira. Eu sempre fui o aluno do fundão, mas na aula dele eu sentava na frente. Ele ergueu o dedo para mim e disse assim, rapaz, eu estou cansado dessa sua teologiazinha de escola dominical. Já irado comigo. E você acha que eu me fiz de rogado? Deu uma porrada na banqueta da minha cadeira também, eu olhei, e eu estou cansado dessa sua teologiazinha do inferno. Ele levantou para vir para cima de mim, e eu levantei para dar nele também. Olha que coisa linda, um seminarista, um pastor, uma demonstração de amor cristão, de vida cristã, a mais linda do mundo. E eu vou dizer para você, a gente só não saiu nas vias de fato, porque a turma correu e segurou. Desde que eu tinha conhecido Jesus, nunca mais eu havia tido uma reação dessa. Mas eu havia aprendido que a minha ira era justa. Eu estava defendendo Jesus Cristo das heresias daquele professor liberal. E aí a turma segurou, porque ele ia tomar uma advertência e eu ia ser expulso do seminário. Olha que injustiça ainda. Ele só ia tomar uma advertência. Tudo graças a esse livro do Tim LaHaye. Eu achava que eu era justo. Eu não conseguia entender a palavra de Deus que diz que o homem que está em Cristo não pode ser um homem irado. Não pode. Aí eu lembro que eu fui no final de semana para Porto Feliz, a cidade onde eu trabalhava como seminarista, e fui contar isso como um ato de vanglória para o pastor da igreja com quem eu trabalhava. E ele olhou para mim, depois que eu terminei a história, ele disse assim, olha, eu admiro muito o seu zelo pela palavra de Deus, mas eu não consigo concordar com a forma como você faz isso. Você precisa aprender a separar pessoas de ideias. Não devemos concordar nunca com ideias que ofendam ao Senhor. Mas isso não nos dá o direito de agirmos com raiva ou ira dessas pessoas. E esse pastor chamado Gerson Trevisan, ele olhou para mim e disse, o dia que você aprender isso, você vai começar a amadurecer a imagem de Jesus. Enquanto você não aprender isso, você é apenas um cara muito carnal, tentando justificar a sua atitude pecaminosa. Eu voltei para o seminário com aquilo. E eu sempre dizia, mas minha ira foi justa. E foi uma luta tentar entender essa questão. Porque todas as vezes que eu começava a examinar o problema na ira, ou da ira na Bíblia, a ira sempre nos é apresentada como pecado. Não há lugar algum da Bíblia que ela trate da ira do homem como sendo alguma coisa justa. Por isso toda a exortação bíblica é para que aqueles que são do Senhor não sejam irados. E aquilo começou a me perturbar a cabeça.
Porque Efésios, capítulo 4, versículo 26, a minha tradução dizia: irai-vos, e não pequeis. Você entende o problema? Irai-vos, e não pequeis. O larrei não podia estar errado. Havia em algum lugar uma justificativa para eu ser irado. Afinal de contas, o irai-vos seria um imperativo. É como se Deus dissesse: não, meu filho, você tem direito a se irar sim, apenas tome cuidado para não pecar. Mas se a ira é em si um pecado, como é que eu poderia me irar e não pecar? Isso foi um problema. Eu entendia que eu precisava tratar disso no meu coração. Eu comecei o meu pastorado na igreja presbiteriana de Lusiânia, e eu já disse logo para o conselho o seguinte, logo de cara: eu quero avisar a todos que eu não sou pastor de engolir sapo de ninguém. E os presbíteros em 3 anos viram que eu era assim. Não engolia sapo. Não tem esse papo. Se eu tiver convencido que você está errado biblicamente, rapaz, já era. Teve uma reunião do conselho que um presbítero pisou na bola numa questão. E eu fui adverti-lo. Ele quis se defender, aí não prestou. Só para você entender, esse homem saiu em lágrimas da reunião, porque eu havia batido pesado no pecado dele. Mas não foi aquela confrontação amorosa, entende? É a confrontação irada. Você é um pecador desgraçado, rapaz. Eu não engolia sapo. Teve uma reunião de presbitério. Eu estou te contando para você entender que o que eu quero dizer a você a partir de hoje é algo complexo e difícil na nossa vida, e que a gente está tentando se esconder por trás de pseudas argumentações para justificar aquilo que a Bíblia chama de pecado e que a Bíblia manda nós nos afastarmos. Então eu estou lhe mostrando algumas mazelas do meu coração para você entender isso. Houve uma reunião de presbitério lá no Gama, e um pastor decidiu contestar um relatório meu por birra pessoal. E ele se alterou e ergueu a voz. Sistema presbiteriano é que nem da Câmara dos Deputados, né? Então agora eu tenho direito à réplica. Então, delicadamente, gentilmente, eu olhei e disse: senhor presidente, senhores membros da mesa, caro pastor fulano, quando o senhor quiser gritar, vá gritar com a sua mulher, com seus filhos e não comigo, que eu não sou nem empregadinho seu, rapaz. E o pessoal assustou. Eu era um moleque de 23 anos. Esse pastor tinha 45 mais ou menos. E a partir dali eu comecei a descascar com ele com a argumentação ridícula que ele havia feito. A desgraça de você entender bem aquilo que você faz é que você usa isso para sua glória pessoal. Eu não conseguia entender. Eu achava que eu apenas era um justo, alguém praticando justiça. Como a argumentação dele foi ridícula biblicamente, segundo ainda a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, foi fácil acabar com ele na frente dos outros. Ele não conseguiu dar a tréplica. Então eu estava satisfeito, acabei com mais um. Quando chegou na hora do jantar, ele chamou o presidente do presbitério para conversar comigo. Aí ele veio: olha, eu acho que você está assim muito exaltado, falou, e eu olhei para ele e disse assim: cara, eu não vou perder tempo com você, você não passa de um hipócrita, eu não tenho tempo para perder com hipócritas. E de fato ele era hipócrita, entende? Eu não estava mentindo sobre isso, ele era um hipócrita. Mas você está entendendo onde é que está o problema? Se ele é um hipócrita, eu sou um irado assassino, pronto a matá-lo se for necessário. Então, ninguém está bem com Deus. Ele na hipocrisia dele e eu na minha ira.
Eu sei que isso foi uma luta, tem sido uma luta. Eu costumo dizer ao pessoal, hoje eu já como sapo com e sem tempero. Tenho engolido alguns sapos com e sem tempero. Alguns eu ainda tenho dificuldade de descer pela garganta, mas tenho pedido ao Senhor que me ajude a me ver livre desse pecado, porque o alvo da minha vida tem sido crescer a imagem de Jesus. E com certeza eu não vejo em Jesus as atitudes que eu tive ao longo da minha vida com essa questão da ira. Eu não vejo Cristo em nenhuma dessas coisas que eu fiz em nome da justiça. Eu vejo apenas um homem cheio de justiça própria, justiças interpretadas pelos seus pecados, para lidar com isso. Foi no processo de aconselhamento bíblico que eu fui entendendo melhor isso. E então conheci esse livro do Dr. Robert Jones, Ira, arrancando o mal pela raiz. E quando eu li o livro desse homem, eu preciso dizer a vocês que Deus me fez chorar algumas vezes, me lembrando das minhas atitudes pecaminosas de um homem irado, apenas um homem irado, nem um pouco preocupado com a justiça de Deus. E quando chegou nesse ponto em Efésios, eu disse: Senhor, lá vamos nós mexer de novo nessa desgraça, que é uma das desgraças do meu coração. E a gente tem que mexer. Eu quero então, após te dar esse testemunho da minha vida, porque isso não é um testemunho, isso é um testemunho da minha vida, dizer a você que a primeira coisa que você tem que entender quando Paulo está tratando desse assunto é que Paulo nunca nos deu a ira como opção. A expressão grega do versículo 26, que foi traduzido na nossa Bíblia na Almeida atualizada como irai-vos e não pequeis, não significa isso. Robert Jones chama a atenção para vários comentaristas bíblicos desse termo. Ele diz: não é um termo simples de traduzir. É um termo que tanto pode ser entendido como uma perspectiva de imperativo e mandamento, como pode ser entendido como uma concessão. Só que se você pegar o próprio texto do capítulo 4, você vê que Paulo não pode estar usando como mandamento. Porque observe que no versículo 31, Paulo diz: livrem-se, e aqui é mandamento, aqui é um imperativo claro, não é um imperativo duvidoso como no versículo 26. Ou seja, aqui não há possibilidade de Paulo estar dando uma ordem ou uma concessão. No 26, a construção grega ela pode significar uma das duas coisas, e aqui não. Paulo diz então no versículo 31, livrem-se de toda amargura, livrem-se de toda indignação, livrem-se de toda ira. Então Paulo não podia ter dado um mandamento dizendo irai-vos, para depois dizer livrem-se de toda ira. Textualmente não faz sentido a tradução irai-vos e não pequeis. Não há permissão de Deus para sermos irados. E essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Quando você se ira com alguém, você peca. Você acabou de pecar. Esse foi o primeiro ponto difícil para eu entender. Entender que Deus requer de mim uma resposta diferente da ira. Deus requer de mim uma resposta diferente da raiva. E aqui nós chegamos então a uma outra questão importante. E tudo isso eu estou falando de forma introdutória. É para você entender que essa série agora
vai doer bastante na nossa vida. Por isso eu avisei domingo aos irmãos, quem não quiser tratar disso na sua vida, não apareça no culto. Vá procurar uma igreja que diz que você é lindo, maravilhoso, bonzinho. Essas igrejas aí. Porque nós vamos ter que mexer nessa área difícil. Para mim é difícil. Eu tenho que lidar com isso. Mas eu quero crescer a imagem de Jesus. Esse aqui é meu alvo. Eu não quero que ninguém diga que eu sou lindo, bonzinho e maravilhoso. Mas eu quero que Cristo seja visto na minha vida. Cristo não tem como ser visto na minha vida enquanto eu achar que a ira é uma coisa normal. Qual é a segunda questão, então, que nós precisamos entender sobre ira biblicamente? É que em lugar algum da Bíblia, a ira é associada com sentimento. Nenhum lugar da Bíblia, quando ira é mencionada, ela se refere a sentimentos. Era o que eu costumava dizer. Depois fui ler ainda aquele outro livro do Tim LaHaye. Oh, Senhor. Temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Por que eu sou irado? É porque eu sou colérico. Lembra dos 4 temperamentos? O cara é melancólico, fleumático, sanguíneo. Ah, meu Deus do céu. Irmãos, onde que tem isso na Bíblia? Você entende? Hoje eu faço essa pergunta, mas na época que eu li a Tim LaHaye eu achava lindo. Eu disse, nossa, como isso explica muita coisa. Há um livro, se você consegue ler em inglês, num site chamado Psychoheresis. É um livro gratuito, tem quase 250 páginas sobre a história dessa história dos 4 temperamentos. E a história é totalmente pagã. Tem a ver com o paganismo grego, não tem nada a ver com Bíblia. Eu fui ler o livro do Tim LaHaye, é porque eu sou um cara colérico, é por isso que eu sou irado. Então eu assumi a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Vou ser sempre assim. Gabriela. E aí com toda a doçura dizendo, Gabriela. Por causa dessa ideia eu entendi, não, a ira para mim é a minha natureza, eu sou assim, o que é que eu posso fazer? Os meus sentimentos são irados. Não, irmãos, na Bíblia, ira é sempre uma resposta que você quer dar. Não é sentimento. É uma resposta conveniente para o meu coração. Não tem a ver com sentimento. E aí eu sempre gosto de dizer aos irmãos, eu sei que para vocês é muito difícil. Uma vez uma irmã que eu pastoreei em Lusiane dizia, pastor, é muito difícil para a gente acompanhar algumas coisas que o Senhor diz. E só um detalhe, eu preciso de mais água, eu agradeço, senão daqui a pouco eu estou altamente diurético. Porque nós não sabemos hebraico, nós não sabemos grego. Isso não é desculpa para você. Existem excelentes dicionários teológicos de hebraico e de grego disponíveis no mercado. Existem excelentes comentários bíblicos para você ir atrás e ver se o que eu estou dizendo é a verdade ou não. O que você não pode é ficar na ideia, mas eu penso que é assim. Não, isso você não pode. Porque ninguém que está em Cristo é pensado a pensar do jeito que quer e a viver do jeito que acha que é certo. Quem está em Cristo é chamado a renunciar exatamente o que pensa, para pensar como Cristo pensa. É renunciado a viver como acha que tem que viver, para viver como Cristo vive. Então eu estou lhe dizendo, em nenhum lugar as palavras, tanto hebraicas quanto gregas, significam sentimento, mas sempre respostas. E toda resposta ela está precedida de uma argumentação. É por isso que todas as vezes que você se ira, você tem sempre uma resposta pronta para dar, porque a sua ira ela é fruto de uma argumentação que opera dentro do seu coração.
E aí você acredita que você pode responder daquele jeito. Compreende? Qual é a diferença quando eu entendo que ira não é um sentimento? É que quando eu assumo que é um sentimento, eu posso dizer: não, pastor, reagi, foi sem querer. O que eu costumo ouvir de pessoas iradas quando elas pecam? Pastor, não queria ter dito aquilo, mas saiu. Eu me senti, percebe a frase? Eu me senti irado quando eu vi, já tinha dito. E o que eu costumo dizer para essas pessoas é o aconselhamento? Não, irmão, você queria dizer exatamente aquilo. Não tem esse papo de que você se sentiu irado. Você decidiu responder de forma irada a algo que foi contrário ao que você acredita. Não tem sentimento, tem resposta. Agora, por que a gente diz: eu não queria ter? Porque você sabe que foi feio, você sabe que foi ridículo, você sabe que a sua atitude foi totalmente vergonhosa, não só aos olhos dos homens. Você já viu como pessoas iradas são ridículas aos olhos dos homens? Pessoas iradas não são levadas a sério aos olhos dos homens. Porque pessoas iradas são pessoas descompensadas, desequilibradas. E os homens não levam a sério. Agora, você sabe o que é pior? É que ser irado não é só ridículo aos olhos dos homens. É ser totalmente ridículo aos olhos de Deus. Agora a chapa esquentou. Porque os homens, na sua ira tola, você pode dizer: não me interessa o que eles pensam. Você já viu que pessoas iradas são assim? Não me interessa o que eles pensam a meu respeito. Você vai poder dizer para Deus: não me interessa o que o Senhor pensa a meu respeito. Você até pode dizer: eu só tenho que lamentar o duro juízo do Senhor contra a tua vida. Porque nós nos tornamos ridículos aos olhos de Deus. Porque envergonhamos a santidade de Deus. Envergonhamos a imagem de Deus que opera no outro, a quem nós agredimos com a nossa ira. E Deus não tem isso por inocente. Ira são respostas. Respostas bem arquitetadas dentro de nós, que não podem ser tocadas. Você entende qual é o cerne da sua ira? O cerne da sua ira não é o que você sente. O cerne da sua ira é o que você acredita. Esse é o problema. Por isso que aquele pastor me disse: você precisa aprender a separar pessoas e ideias. Porque a ira é uma resposta agressiva que eu dou por algo que eu acredito ser verdadeiro e não é. Esse é o problema. Não é. É por isso que quando eu me iro, eu não tenho como chegar e dizer para Deus, eu não tenho hoje, entenda, hoje. Antigamente eu chegava para o Senhor e dizia: Senhor, me perdoe. Eu não queria ter feito isso, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor sabe. Mas Ele falou isso de ti. Então eu precisava argumentar com Deus. Hoje, depois que Deus começou a me ensinar essas coisas há algum tempo atrás, a minha oração ao Senhor não é mais: Senhor, me perdoe, porque Senhor, eu não queria ter feito isso. Não, minha oração hoje é ao Senhor: Senhor, desgraçadamente, eu queria ter feito exatamente o que eu fiz. Eu queria dizer àquela pessoa miseravelmente o que eu disse. E eu disse porque eu queria ofender.
Meu coração mentiroso dizia para mim que era para honrar o Senhor. Não, eu queria ofender aquela pessoa. Eu queria machucar aquela pessoa. E dependendo do caso, como eu falei lá daquele pastor, dependendo do presbítero da minha igreja, eu precisava dizer para Deus, eu queria vê-lo chorar. Porque tem pessoas que são tão assassinas na sua ira, que elas não se contentam enquanto elas não fazem os outros chorarem. Depois que elas conseguem isso, alma lavada. Só não podem dizer alma ensanguentada por Cristo Jesus. Porque o sangue de Cristo não opera nessa pessoa. Você está entendendo a complexidade? Ira não é uma permissão de Deus para crente. Ira não é um sentimento. Ira é uma resposta arquitetada de um coração cheio de verdades pessoais e pecaminosas. Enquanto você não quebrar isso na sua vida, você sempre vai estar respondendo de forma irada. Sempre. E se isso não lhe incomoda, então eu preciso voltar àquela pergunta lá do início. Você tem certeza que você é convertido? Você tem certeza que Cristo habita em você? Porque a única certeza que eu tinha de que eu era um convertido é porque, apesar do meu pecado, havia um incômodo profundo. Eu dizia, cara, não me parece normal. Eu posso até me justificar, mas não é normal. Isso sempre me perturbou. Infelizmente, recebi uma instrução errada, mas que continuava me perturbando. Você compreende? Agora, se isso nem te incomoda, se você acha que isso é normal, você precisa perguntar se conhece Jesus de fato. Porque se você conhece Jesus, o Espírito Santo está em você. E o Espírito Santo luta contra todas essas coisas da carne. E se não há luta dentro de você contra essas coisas, se você não diz, Senhor, eu não quero essa desgraça de vida, eu não quero responder mais dessa maneira, se não há essa luta, você precisa questionar: que Cristo você conheceu? Ele é teu salvador do quê? Se ele não redime a sua natureza, se ele não limpa o homem e a mulher que você é, que Cristo há em você? Tendo entendido isso, precisamos agora entender, afinal de contas, o que é ira. Robert Jones faz uma proposta, e é difícil conceituar ira. Juntar todo o quebra-cabeça bíblico do que é ira, e dizer, ira é isso aqui. Por isso que esse livro do Jones é considerado um dos melhores livros no mundo sobre esse assunto. Se você para, obviamente, para meditar no que ele está falando biblicamente. Se ele é apenas um livro para você ler como fonte de conhecimento, não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Se vocês pudessem ler esses livros de instrução bíblica como eu leio, eu seria muito grato a Deus. Porque eu leio esses livros meditando, e não é à toa que quando eu estou lendo um livro, eu me pego chorando, eu me pego ajoelhado pedindo perdão ao Senhor, porque eu vou entendendo biblicamente o que eles vão me ensinando. Há pessoas que tomam livros como esse apenas para se encherem de conhecimento. Alguns porque querem ser conselheiros bíblicos. Eles querem ser conselheiros bíblicos, eles precisam entender bem isso, para jogar na cara dos outros o pecado dos outros. Eles não conseguem ver os seus próprios pecados. Jones faz uma proposta de definição do que é ira, e eu quero compartilhar essa definição dele com você. Entenda que é dele, mas não é dele, porque na verdade é uma leitura que ele fez de todas as ocorrências de ira dentro da Bíblia, para poder pontuar e nos dizer, ira é isso aqui. E nós precisamos pensar agora biblicamente sobre esse assunto. Robert Jones diz que a ira é a nossa resposta ativa e integral
de juízo moral negativo contra um mal por nós percebido. Caso você tenha anotado, eu vou repetir. Ira é a nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra um mal por nós percebido. Eu quero agora começar a examinar com você o que é a ira. Eu já lhe disse o que ela não é. Quando você entender então essa definição bíblica de Robert Jones, você vai poder dizer: Senhor, que desgraçado de homem que eu sou. Quando eu insisto em ser irado, quando eu insisto em responder de forma irada às situações que eu vivo. Porém, em virtude do horário, eu vou deixar para examinarmos isso domingo que vem, no nosso próximo sermão. O que eu quero é que você entenda nessa noite esses dois aspectos. Paulo não te deu nenhuma concessão, nenhuma permissão para ser irado. Não é um mandamento, não é uma opção, como Tim LaHaye falou. Segundo, ira não tem nada a ver com o seu sentimento. Ira tem a ver com as respostas pecaminosas que estão articuladas no seu coração para uma situação que você vive. E se são respostas, é melhor calar a boca. São respostas que não precisam ser dadas. Se você conseguir entender isso essa semana, você vai sentir menos dores domingo que vem, quando nós começarmos a examinar esse assunto. O que é, afinal de contas? E eu realmente não estou brincando. Eu acho que vocês entenderam que a tônica desse sermão, dessa sequência do que Paulo está dizendo, é muito mais dura ainda do que sobre a mentira. É muito mais dura. Então é importante que você assimile bem isso, porque domingo que vem com certeza dói muito mais. E se não doer, é porque não há nenhuma enfermidade em nós. Olha que bênção. Que maravilha. Um bando de santos, não pecadores, né? Perfeitos. Agora, se tem ferida, mexe. Se está machucado, mexe. Dói tanto que a gente nem deixa se aproximar. O cara vai encostar. Não encosta aí. Então é melhor você começar a assimilar esses dois conceitos hoje. Para domingo que vem examinarmos com clareza o que é a ira e como ela é pecaminosa aos olhos do Senhor. E por que aos olhos do Senhor a ordem é: te afaste da ira. Te afasta da ira. Te afasta da ira. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado. E eu te agradeço de uma forma muito pessoal. Obrigado por me abrires o entendimento desse assunto alguns anos atrás na minha própria vida. Obrigado porque nesse processo o Senhor tem me ajudado a tratar melhor da ira dentro do meu coração. As respostas que eu mesmo já articulei para dar quando eu, na minha justa justiça, decido atacar alguém. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha própria vida e a maneira como o Senhor tem me ajudado a me libertar desse mal. E eu peço ao Senhor que tudo isso que o Senhor tem me ensinado na Tua Palavra possa ser também instrumento e alimento para aqueles que lutam com esse pecado, para que eles também possam ser transformados à medida que compreendem essa verdade, possam ser transformados à imagem do Teu Filho amado Jesus. Santo Deus, ajuda-nos, porque esse é um mal enraizado dentro do nosso coração. Um mal que precisa ser tratado pelo Teu Espírito, para que os homens vejam em nossa resposta a manifestação do Teu Filho, e não a pseudo-glória de homens corrompidos que se acham justos e santos
aos olhos do mundo. Ajuda-nos nesse entendimento, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.